Você já conversou com uma pessoa que está nervosa e você não sabe o que fazer? Fique ligado que hoje você vai aprender. Esse é o nosso assunto de hoje. Como é que a gente faz uma conversação, uma comunicação pacificadora? Já conversou com gente bem nervoso? E parece que as pessoas estão ficando mais nervosas atualmente, eu não sei porquê. E o povo fica nervoso, bate na mesa, grita, né? Dá tapa. O clima não está muito fácil para a gente conversar. Mas vamos imaginar, no seu trabalho você tem que conversar com uma pessoa que está nervosa. Vamos imaginar que você é um comerciante e alguém está reclamando do produto. Vamos imaginar que você trabalha com serviços e alguém está reclamando dos serviços. Ou seja, de alguma maneira você precisa acalmar a pessoa. O que a gente faz nessa hora? Eu me lembro que eu estava um dia numa concessionária de veículos, eu estava atendendo, né, como mentor e coach de gerentes, e eu ouvi uma gritaria. Eu estava na sala de reuniões, eu ouvi uma gritaria, e eu espichei os olhos assim para ver o que estava acontecendo. Era um consumidor que estava reclamando porque o carro não estava pronto. Extremamente comum nesse mercado. O carro não está pronto. E ele começou a ficar bravo e dava tapa, e deu tapa na mesa, bateu na impressora. E a coisa estava ficando feia. Eu olhei e vi que ele estava quase batendo no rapaz. E o rapaz que estava atendendo, na verdade, era o rapaz, eu acho que era do emplacamento, não era nem, eu acho que da empresa, né? Então, aquele climão que a gente chama, né? E como é que você faz? A tendência que a gente tem qual é? O que vocês acham? Pode falar, fala mais alto para eu ouvir aqui. Entrar no mesmo nível de raiva dele. Tá, essa é uma coisa, você já fica nervoso também porque aquilo vai abalando você. O que mais? Você se afasta. Se afasta é outra ideia, mas também não resolve. O que mais? Pedir calma. Desculpa. Pedir calma. Pedir calma. Quando você pede calma para uma pessoa nervosa, o que acontece? A pessoa fica mais nervosa ainda. O que mais? Oi? Vamos mediar a situação, né? Vamos tentar resolver o problema. Mas quando a gente tenta resolver o problema com uma pessoa muito nervosa, a pessoa não ouve o que você está falando. Então percebeu como é? Na verdade é sensível. Fazer. E eu quero apresentar para vocês um método. É coisa dos gringos que gostam de usar acrônimos, né? Leap, em inglês, é salto. Você dá um salto. Mas o acrônimo é que é importante para nós. O que quer dizer o L, o E, o A, o P e o S? Vamos dar uma olhada nisso? Estão dispostos? Isso ajuda não só na empresa, isso ajuda não só no negócio, isso ajuda conversando com uma pessoa. Sabe aquele seu cunhado? Todo mundo tem um cunhado. Eu não tenho, meu cunhado é um santo. Meu cunhado é um santo, é uma benção. Aí, ó, depois você acerta esse negócio. Vamos aprender. Método é um método importante, é um método utilizado e, obviamente, eu recheei com princípios de Deus, porque ele tem princípios que podem ser aplicáveis, né? Havia um escritor que ele dizia que existem princípios que são transferíveis, né? Você pode ir transferindo esse ensinamento para outras pessoas. Ele começa com L. Nós estamos falando em inglês, listen, ouça, ouvir. Segundo, seja empático. Terceiro, faça perguntas, é o A, ask. O quarto, parafraseie. Eu vou explicar o que é isso. E o quinto, solucione. Você percebe que nesse
caminho, são 5 passos. Nesse caminho, você percebeu uma coisa interessante? Que a solução está no fim? A tendência nossa é tentar solucionar o problema imediatamente. Alguém chega e diz, porque vocês não fizeram isso. Não, pode deixar que a gente vai fazer. Essa é a última coisa que a gente tem que fazer. Dar uma solução. Como é que a gente anda nisso? Então dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico, um X. Aqui eu tenho o nível de tensão da pessoa, o nível de nervosismo que a pessoa está, tá certo? Obviamente, quanto mais para cima, mais nervosa a pessoa está. Quanto mais o tempo. O que eu gostaria que acontecesse com essa pessoa que está aqui nervosa? Que ela chegasse lá embaixo, ok? Então, o LEAPS nada mais é do que uma técnica que ajuda você a levar essa pessoa durante o tempo até a solução do problema. Okay? Mas o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é o seguinte: o L é ouvir, listen, né? Deixa a pessoa falar. Não interrompa. Não interrompa. Não dê conselho. Não solucione. Deixa a pessoa falar. Ela precisa falar. Extravasar, né? Tem em inglês uma expressão legal que fala let them to vent. Deixa ventilar, deixa falar, deixa esvaziar. A gente fala esvaziar. Deixa a pessoa esvaziar. Ela está cheia de coisa, cheia de palavras, cheia de nervoso, cheia de problema. O que ela quer? Ela quer ser? Às vezes nem quer a solução, só quer falar. Quer falar. Ela quer falar. Então o que acontece? Você está ouvindo a pessoa, é o primeiro passo. Né? Só que a hora que você acha que já está chegando lá, ela tensiona de novo, ela sobe. O que você faz? Volta sempre para o primeiro passo, tá bom? Guardando isso, nós vamos aplicar isso daqui agora ponto a ponto. Tudo bem, gente? Está começando a fazer sentido o que eu estou falando? Não? Ok, então vamos lá. Primeira coisa, ouça. Deixa a pessoa falar. Né? A pessoa chega, está nervosa. E outra, gente, as pessoas não estão nervosas só com aquele assunto que elas estão trazendo. Elas estão nervosas por outras coisas. Você já viu briga de casal, como é que é? Quando que vai subindo a escada, quando chega lá em cima, parece que tem que tratar de tudo que ficou escondido, tudo que não foi tratado, tudo que não foi... Acumulou. Exato. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é ouvir. Agora, você sabe ouvir? Essa é uma questão importante. Saber ouvir é muito importante. Ouvir exige 100% da sua presença. Não, mas como, Nasser? Eu estou lá. Você pode estar de corpo presente só. A mente não está lá. Ou você está ouvindo e já fazendo considerações na sua mente, o que você vai falar? Que é o mais comum. Você está ouvindo a pessoa e você já fica assim, não, agora eu vou entrar aqui, eu vou dizer o negócio, eu já vou argumentar, eu já vou resolver, já vou problemar e não sei o quê. Não, ouvir é você, é como se você sentasse numa cadeira daquela bem confortável e falasse assim, ok, pode falar. Ouvir. Ouvir é ouvir. Não é pensar em resposta, não é formular um argumento, é ouvir. Okay? Olha o que a Bíblia diz. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Ponto. E é ou não é? Já aconteceu com você de alguém querer falar e você está com pressa e você corta a pessoa? E aí você fala alguma coisa e a pessoa diz, isso que você está falando não tem nada a ver com o que eu estou falando. Já aconteceu isso com vocês? Então, passa vergonha. Por quê? Porque não ouviu. Quem está nervoso precisa falar. Sua esposa precisa falar. Precisa falar. Seu amigo está nervoso, precisa falar. O cliente está nervoso, precisa falar.
Hã? Normal. A esposa vai. Eu não queria falar, vai ficar gravado, fica chato, mas. Não. Mas é verdade. Para as mulheres é extremamente mais fácil elas falarem porque elas pensam, elas falam enquanto pensam. Então é uma roda, não é, que é normal para a mulher fazer isso. O homem é mais quieto, né? Agora, o que a gente precisa aprender é a arte do ouvir. Você já conversou com uma pessoa e a pessoa dormiu na sua frente? Eu já ouvi, já vi isso muitas vezes. A pessoa começa o olho começa a dar umas... A pessoa vai piscando pesado, né? Não é? Mas eu não estou falando assim em público, porque em público acontece toda hora. Mas o que eu quero dizer é assim, um a um. A pessoa fica com o olho bem pesado assim. Eu falo dorme, mas ela não fecha o olho. Mas ela está dormindo. Dormindo significa o quê? Que a pessoa perdeu a atenção. Relaxou demais e puf, desligou. Né? Desligou. Agora, não faça isso com uma pessoa que está nervosa. Ok? Numa conversa e tal, às vezes acontece, você está cansado demais. Então, se você está cansado demais, fala para a pessoa, estou cansado. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa reunião para outra hora, vamos marcar esse bate-papo para outro dia. Tudo bem, mas quando você pega uma pessoa que está no pico de tensão, não adianta fazer isso. Não adianta você falar, depois a gente conversa, tá? Se fizer isso, a pessoa interpreta como? Descaso. Desinteresse, falta de amor, falta de respeito e assim por diante. Então, ouvir é ouvir, não interrompa a pessoa. Aprenda a estar 100%. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho muito interessante, mas é muito particular. Experiência é muito particular. Não quer dizer que você tenha que fazer isso ou que tenha que acontecer isso com você. É extremamente particular, ok? Mas para mim funcionou. O que era? Quando eu fui para o seminário, eu era muito jovem, mas eu estudava à noite e eu tinha que trabalhar. Eu era do interior de São Paulo, fui para São Paulo para estudar. E estudava à noite e eu tinha que arrumar um emprego. Eu arrumei um emprego, graças a Deus, numa grande empresa, na cidade de Guarulhos. Estudava no centro de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Quem sabe lá, conhece São Paulo, sabe como é que é longe o negócio. Mas eu trabalhava nessa grande empresa e era muito legal. E lá nessa empresa, eu fui trabalhar num departamento financeiro e o meu chefe me chamou e disse assim, eu gostaria que você fizesse a conciliação contábil de algumas empresas. Eu tinha que pegar os dados da contabilidade, pegar os dados do financeiro, checar. Tinha a ver com saldo bancário. Era contabilidade. E você sabe, você que já trabalhou com contabilidade, ou você que trabalha com isso, ou você que já viu alguém trabalhar com isso, você sabe que contabilidade fraciona todas as contas, não é isso? Né? Eu não lança assim 1 milhão. Eu lanço em R$10, R$20, R$30, R$40. Aí é um parafuso, é um negócio, é uma coisa, porque vão contas diferentes e assim você tem que fazer a conciliação. E não batia nada numa empresa lá que o pessoal estava analisando, que era a Usiminas. E largaram para mim. Mas não largaram para mim porque eu era especialista, largaram para mim porque eu era um novato. Vão deixar esse cara aqui, ele vai desistir de trabalhar aqui. Porque o negócio é horrível. E eu tinha que ficar horas e horas e horas em cima de... Você lembra dos formulários contínuos? Né, de computador? Aqueles formulários, mas era vários dessa... E aquilo era grande e ficava em cima da... E você não pode perder o tempo. Perder o tempo não, perder a atenção, perder a concentração. Porque senão você tem que começar de novo. E eu tinha que ficar horas em muita concentração e sentado. E aquilo, eu era um menino, aquilo ia me dando uma impaciência tão grande. E aquele negócio ia...
Ai, eu queria ir no banheiro, queria ir em qualquer lugar para sumir dali. E eu dizia para Deus uma coisa: Senhor, o Senhor me chamou para ser pastor e me bota numa empresa dessa para fazer isso, para ficar horas e horas sentado, horas e horas, horas e horas, horas e horas. Para que isso? Bom, anos se passaram, eu me formei, fui para o Ministério Pastoral. Pastor, preciso falar com o senhor. Marca o aconselhamento. Aí eu sentava e a pessoa falava quantas horas? Umas 2 horas. Eu não sabia trabalhar isso, hoje é diferente. Mas na época eu ouvia uma pessoa às vezes por 2 horas sem parar. E um dia desses, eu disse: Senhor, agora eu sei porque que o Senhor me treinou lá atrás para ficar horas e horas e horas sentado, concentrado, para ouvir. Então foi aí que eu aprendi a ouvir. E outra, uma pessoa, tem gente que não fala, não é objetivo, certo ou não? Tem gente que vai dando a volta, vai construindo, né? E vai dando volta, e vai juntando assuntos que não tem nada a ver com o assunto. Já conversou com gente assim? A pessoa fala, ela vai falar para você do carro dela. Ela diz assim: rapaz, eu comprei um carro, mas um carro, pensa num carro bom. É um carro da Honda, mas inclusive eu tinha passado antes numa outra loja, que é um amigo meu. Nossa, o cara é muito bacana, já comi na casa dele várias vezes. Ele tem inclusive um filho que tem um problema sério. Certo? Vai embora, até a hora que resolve voltar, né? Hoje eu tenho técnica para conversar, mas na época eu não tinha. Então eu ficava horas e horas ouvindo. O que acabou acontecendo? Me ajudou a concentrar, me ajudou a ouvir sem me distrair, porque eu não podia perder o fio da meada e não podia interromper a pessoa, porque interromper antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Estamos conversados no primeiro item, ouvir, sim ou não? Sim. Okay. Segundo, o E do LIPS é seja empático, né? Seja empático. Empatia é uma coisa muito importante. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Tente entender com a mente e com o coração o que está acontecendo. A pessoa está nervosa, ela está falando. Não diga, olha, por favor, não diga essa frase. Isso não é nada. Nunca diga, principalmente da sua esposa. Nunca diga isso. Nunca diga: ah, mas está chorando de barriga cheia. Você vai levar um pé do ouvido que a coisa vai ficar feia. Então o que a gente faz? A gente se torna mais empático, né? Tenta se colocar no lugar da pessoa. Olha o que a Bíblia diz: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Essa é a chamada regra de ouro. Faça para as pessoas aquilo que você gostaria que fosse feito. O que você gostaria que a outra pessoa fizesse enquanto você está falando? Você gostaria que a pessoa dissesse assim, quando casar Sara? Não, né? Você gostaria que alguém prestasse atenção no que você está falando, né? E respeitasse o seu momento. Repito, nem sempre a pessoa está nervosa pelo assunto que ela está falando. Às vezes ela teve um problema lá atrás. Às vezes o cliente, por exemplo, ele vem e ele teve um problema lá com a família. Não tem nada a ver com o seu produto. Mas ele vai falar do seu produto com tanta paixão porque ele teve um problema lá atrás. Então seja empático. Como é que a gente se torna empático com uma pessoa nervosa? O que você diria? O que é a empatia para você nessa hora? O que você faria com uma pessoa assim? Oi, perdão. Eu te entendo. É uma palavra importante. O que mais? Eu sei que você está sofrendo. Foi Paulo que falou, mas é bíblico. Se colocar no lugar do outro, né? Exato. A gente precisa, eu só estou corrigindo, viu, querido, só porque é importante, tá? Mas está na Bíblia.
Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, quando você diz, olha, eu entendo o que você está passando, ou, olha, eu nunca passei por isso, mas eu imagino que o seu sofrimento é grande. Vale uma frase dessa ou não? Hã? Muito obrigado. Alguém está vivo nessa jogada aqui. Pensa o quanto que isso é importante. Né? Pensa o quanto isso é importante. Primeira coisa, qual é o primeiro passo? E o segundo passo? Empatia. Terceiro passo, faça perguntas. É o A, né? L-E-A. Faça pergunta. Ask. Faça perguntas. Perguntas que sejam pertinentes. Por que perguntas que sejam pertinentes? Porque é óbvio que você não vai fazer outro tipo de pergunta, né? Mas, olha, o que está acontecendo? Como que foi isso? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Onde que isso aconteceu? Né? Desde quando você está sofrendo assim? Desde quando você está passando por essa situação? Perguntas abertas. Okay? Qual que é a diferença de pergunta aberta e fechada, gente? Pergunta fechada é aquela que dá a resposta? Sim ou não? E pergunta aberta? Pergunta aberta a pessoa tem que explicar. Então, pergunta aberta, para você começar uma pergunta aberta, você começa com como, qual, onde, o que. Certo? O que está acontecendo? Agora, não pergunte por quê. Porque não ajuda. E eu vou dizer por que não ajuda. Por que o porquê não ajuda? O porquê só ajuda quando essa pergunta tem a ver com a razão das coisas. Por que você vem no Palavra de Homem? Certo? Agora, quando eu te levo para o passado com a pergunta por quê, a sua tendência é me dar desculpa. Por que você chegou atrasado? Sabe o que aconteceu? É que o trânsito, o cachorro, a galinha subiu, teve um problema, o pneu, certo? Você vai me dar desculpas. Então esse porquê que leva para o passado não é bom. Não faça isso. Então cuidado com a pergunta por quê. Como que aconteceu isso? Onde que aconteceu isso? O que você está sentindo em relação a isso? Como essa situação te ofendeu? Como essa situação gerou em você um sentimento ruim? Está fazendo sentido, gente, na mente de vocês? Sim ou não? Ok, vamos para a próxima. Ou melhor, vamos para um texto bíblico. Eu peguei esse texto aqui porque é muito legal. Esse texto aqui em Lucas 24 conta que Jesus, depois de ressurreto, ele está andando, ele aparece numa estrada que está indo para Emaús, que tem 2 discípulos indo para Emaús. E Jesus aparece no meio deles. Só que eles não reconheceram que era Jesus. Ok? E aí Jesus fez essa pergunta, presta atenção. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? Enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ele está falando de Jesus, da morte de Jesus, né? E Jesus do lado dele. Aí Jesus perguntou, que coisas? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Jesus não sabia? Era sobre ele o negócio. Jesus não sabia? E por que ele está fazendo essas perguntas? Porque muitas vezes você não faz pergunta para você ficar sabendo de nada. Você faz perguntas para a pessoa poder falar. Porque quando a pessoa fala, muitas vezes ela conecta as coisas e ela chega a certas conclusões. Você conhece algum homem, esquece as mulheres, você conhece algum homem que fala bastante? Não precisa falar quem é. Que fala bastante. Fala bastante é aquele que não deixa você falar. Você conhece alguém assim? E ainda fica cutucando você. Você conhece alguém assim, não? Conhece, né? Essas pessoas sofrem muito, sabe por quê? Porque como elas falam o tempo todo, elas não ouvem. E quando você não ouve, você não cresce. Você não aprende. Você não aprende. E outra, tem um ditado popular horrível, né? Que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né?
Que é mas na verdade é verdade, é quase verdade esse negócio aí. Porque a pessoa, ela perde a consciência de lugar, com quem ela está conversando, né? O ambiente. Às vezes o ambiente é um ambiente que a gente tem que falar baixinho. Você já foi num restaurante que tem gente falando muito alto e contando história que não interessa para mais ninguém. No telefone. Não interessa para ninguém. Aliás, não interessa nem para os amigos que estão perto dele. Só interessa para ele. Isso é uma coisa muito interessante. Então, faça perguntas objetivas. Sobre o que vocês estão conversando? Escuta, você é o único que não sabe o assunto aqui? O que está acontecendo? Aí eles vão dizer, foi Jesus quem morreu, e Jesus ali do lado dele. Faça perguntas. Próximo passo, parafraseie. O que é parafrasear? Parafrasear significa falar a mesma coisa com as suas palavras. É uma forma de você dizer que você está acompanhando o que a outra pessoa está falando. Ok? É aquela frase que você diz assim, então, isso que você está falando quer dizer isso, e você está falando do carro, né? Não é do seu cunhado. Não, eu estou falando do meu carro. Ah, entendi. Ou seja, eu repito o que a pessoa falou com as minhas palavras, porque dá à pessoa aquela sensação de que ela está sendo ouvida e ela é importante naquela situação. Então pensa naquela curva que eu fiz, né? Lembra aquela curva? A pessoa está nervosa, você ouve. Segundo, você se torna empático. Eu entendo, é uma situação difícil, eu compreendo que não deve estar sendo fácil para você. Faço perguntas. Repito o que ela falou com as minhas palavras, parafrasear, né? Vou falar a mesma frase do meu jeito, para dar a conexão de que eu estou te ouvindo. A Bíblia diz, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Não seja precipitado em tentar resolver um problema com uma pessoa que está nervosa. Não ajuda, não adianta, a pessoa só quer falar, ela não está te ouvindo. Enquanto a pessoa está falando, se você interrompe, ela fica nervosa. E aí ela quer falar mais. E aí ela vem com frases do tipo, você não está entendendo. Você é surdo. Eu estou te falando que a fila não está levando não sei o quê. A pessoa vai escalando uma montanha. Chega lá em cima, ela joga tudo em cima de você. Então o que eu tenho que fazer? Ouça, o que está acontecendo? Tá? Então o parafrasear significa tenha paciência. Repita o que a pessoa está falando. Leva essa pessoa a compreender que ela é importante. Ok? E daí, o que eu parto? Para a solução. A solução é a última fase da minha conversa. Eu vi isso no mercado, né? O mercado que eu estou falando é o mercado corporativo que eu atuo, né? Então, você tem uma pessoa lá que está nervosa, vamos imaginar que seja por conta de aquele cara lá, do veículo. No veículo. Depois nós descobrimos por que ele estava nervoso. Ele estava nervoso porque a esposa dele estava tendo nenê. E ele precisava do carro. Então, o nervosismo dele não era porque atrasou apenas. É porque atrasou num período que ele mais precisava. E aí ele estava batendo já, querendo quebrar a loja. Quando você ouve, é empático, faz perguntas, parafraseia no sentido de fazer com que a pessoa saiba que você está entendendo, aí você vem e diz, olha, por causa disso, nós já vamos resolver esse problema, agora nas próximas horas, deixa eu ver aqui, mais 1 hora, o senhor tem tempo? Se o senhor não tiver tempo, eu levo o carro na sua casa. Vocês fazem isso por mim? Fazendo. Resolveu o problema. Okay? Sua esposa está nervosa. E está lá em cima.
sai faísca assim, né? Você ouve. O que você mais você faz? Qual que é o segundo passo? Lembra do lips, vai. L, listen, ouça. E, empatia. A, faça perguntas, ask, né? O P, parafraseie, seja, você está sendo mais empático ainda, você está conversando com a pessoa e dizendo, olha, eu estou entendendo que o que você está falando é nesse sentido, esse sentido, esse sentido, é isso, é, tá. Então é o seguinte, que tal se a gente fizesse assim? Essa é a solução. Essa é a solução. O texto bíblico que eu encontrei, que eu gosto muito, é esse. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, precisa ser feito, então faça. Mas no lugar certo. Ofereça a solução na hora certa. O que vocês acharam dessa mensagem de hoje? Ajuda? Você tem uma pessoa nervosa. Você quer ver uma coisa que dá... que tem... Eu não sei se você já viu gente nervosa na igreja. É o último lugar que a gente esperaria uma pessoa ficar nervosa, né? Mas na igreja, a pessoa está nervosíssima. Porque tinha uma criança lá que mordeu a cabeça do filho dela. Isso uma vez aconteceu na igreja, eu era pastor, e a pessoa foi falar com a minha esposa. Minha esposa não tinha essa técnica, muito jovem, a gente era muito jovem, os dois eram muito jovens, ela não sabia o que fazer, e aquele troço foi pegando fogo, a minha esposa falou assim, vamos falar com o pastor era o marido dela. Tinha acabado o culto, aí eu cheguei e falei, o que está acontecendo? Porque a criança, porque o outro bateu não sei quem que fez, não sei o quê, isso dentro da igreja. Se eu soubesse essa técnica aqui, tinha ajudado tanto. Mas eu não sabia. E aí o que você acaba fazendo? Você faz aquilo que não deve fazer. O que é? Você quer resolver imediatamente, e aí a pessoa não está te ouvindo, ela não quer solução, ela só quer reclamar. E daí? Geralmente é quando o filho dos outros estão fazendo barulho enquanto o pastor está dando a palavra. Irrita muita gente. Isso, exato. Né? Já me irritou muito. Agora eu sou vô. Agora eu sou avô. Eu olho assim a molecada. Gente, está tudo bem, eles estão crescendo. Mas quando eu tinha 25 anos, eu não era assim. Que chato, né? Mas eu não tive bons mentores. Eu procuro hoje ser bom mentor para os outros, mas eu não tive bons mentores, infelizmente. Né? Já dei muita bronca em pai e mãe na igreja. Bobagem, né? A pessoa fica com raiva de você, né? Mas o que eu quero dizer é que essas coisas acontecem no tete a tete, certo? Isso aqui não é para você resolver problema em grupo. Isso aqui é uma técnica para você resolver um problema pontual. Uma pessoa que está muito nervosa, eu quero que ela baixe a tensão. Para ela baixar essa tensão, eu preciso ouvir, eu preciso ser empático, eu preciso fazer perguntas, eu preciso dizer para ela que eu entendo, parafraseando o que ela falou, e aí a gente vai chegar numa solução. Muitas vezes a solução é, olha, a pessoa diz assim para você, olha, você me desculpa, eu estava nervoso, agora eu já estou mais calmo. Mas que você não quer resolver? Não tem que resolver nada, está tudo certo, eu só queria falar. Porque é aquilo que eu falei, às vezes o problema que a pessoa está levantando não é o problema que gerou o nervosismo. Ajuda, queridos. Que Deus nos guarde e nos proteja. Vamos ficar em pé? É bom demais, Senhor, a gente poder saber que essas técnicas, essas coisas todas, esses métodos que vão aparecendo, na verdade eles nos ajudam a lembrar de princípios da Bíblia. E são princípios fundamentais que podem nos ajudar a abençoar muita gente. Guarda-nos de ficarmos nervosos ou entrarmos na mesma linha de discussão, mas que a gente possa ser edificadores, que a gente possa construir uma comunicação pacificadora. Em nome de Jesus, amém.